pessoal, me chamo Fernanda Gandon, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje a gente vai falar sobre 8 hábitos financeiros para 2024 para a gente já destravar as nossas finanças para o ano que vem. Vem comigo! Então, pessoal, o primeiro hábito é reavaliar os gastos, né, e os investimentos do ano anterior, né? Então, você pega, analisa, faz um levantamento, né, do que você gastou mais ou menos ao longo do ano, né? Eu sei que se você nunca fez nenhum tipo de controle, vai ser difícil de fazer essa análise, mas é importante pelo menos ter uma noção, né, do quanto você gastou e onde foi que você gastou e onde você investiu o seu dinheiro. Rendeu bem? Está acumulando patrimônio ou está atingindo seus objetivos de curto, médio e longo prazo, os investimentos que você está fazendo, então está ok. Caso contrário, reveja os seus investimentos. Quanto à questão dos gastos, voltando, é importante que você veja onde gastou mais e se aquilo realmente era essencial, era importante para você, era uma necessidade. Vamos para o próximo item. Então, pessoal, o segundo item, né, de hábitos financeiros que eu recomendo para vocês é estudar sobre educação financeira, né? Então, aqui eu tenho uma dica de livro para vocês, que é Os Segredos da Mente Milionária, que destrava realmente as finanças. É excelente para quem está começando nessa área, né? De querer adquirir conhecimento na área financeira, de querer dar os primeiros passos, né? De como se organizar financeiramente. É uma leitura rápida, é um livro curto, não é um livro longo, de muitas páginas. E é um livro que traz um conhecimento vasto sobre educação financeira, os pontos essenciais realmente. Uma outra hora eu faço para vocês um resumo, né, do livro com os principais pontos que eu acho muito interessante também para passar para vocês. E estudar a educação financeira de modo geral. O que é, como se organizar financeiramente, como quitar suas dívidas, como investir, né, os pilares, né, gerar dinheiro, guardar dinheiro, cuidar do dinheiro, multiplicar o dinheiro. É muito importante esses 4 pilares para que você tenha uma saúde financeira adequada. Então, o terceiro item que eu recomendo é faça orçamentos anuais e mensais. Por que, Fernanda, fazer um orçamento anual e mensal? Por que um horizonte tão grande assim? Para justamente você ver ao longo do ano quais são os gastos que você vai ter, incluindo tudo, às vezes seguro do carro, IPTU, IPVA, enfim, todos esses gastos que você normalmente vai ter, né, de acordo com a sua realidade, obviamente, né, em relação às suas despesas, né? Então, para ter uma noção. E de receita também, ter mais ou menos uma noção ali do que entra para você em cada mês. E os orçamentos mensais para ir acompanhando mês a mês. Isso é simples numa planilha para fazer, mas dá para fazer num papel ali, com papel e caneta, dá para fazer também um orçamento anual. Simplesmente colocando ali os gastos numa coluna, né? Janeiro, fevereiro, março, abril até dezembro, né? E colocando os valores ali e somando, né? Para ver quanto é que dá. Isso o Excel calcula mais fácil pra gente, né? E o orçamento mensal é mais fácil ainda, porque é só um mês, né? Para você calcular ali quanto que você vai gastar e quanto que você vai receber para verificar se vai sobrar algum dinheiro naquele mês ou não, né? De acordo com as compras que você vai fazer. Então, esse é o terceiro passo, pessoal. Vamos para o quarto passo, que é o quê? Faça os controles semanais. Isso é muito importante para quem está começando a se organizar financeiramente, de preferência fazer diário, porque não tem o costume ainda, vai acabar esquecendo de fazer no final da semana. Então, eu prefiro recomendar para vocês fazer o controle diário. Depois que já estiver acostumado, já lembra das contas que fez ao longo da semana, de acordo com o extrato da conta bancária, o extrato do cartão de crédito. Então, aí você pode fazer um controle semanal, que é importante para ter uma noção dos gastos que você está tendo. Por que isso? Vamos supor que você estabeleceu um limite de gastos para alimentação. Você verificou na terceira semana do mês que já estourou aquele orçamento. Então, tem que ver o que aconteceu ali que você estourou o orçamento. Qual foi o gasto que você teve anteriormente que acabou fazendo com que você estourasse o limite de gastos para alimentação, por exemplo. Ou mesmo para transporte, também a mesma coisa é válida. Usou muito transporte, usou, por exemplo, o Uber, por exemplo, ao invés de ter utilizado o transporte público ou o carro, então isso pode dar um gasto a mais no final do mês.
e aí estourar o seu orçamento. É importante o limite de gastos aí para todos os itens essenciais aí da sua vida diária, tá ok? Vamos para o quinto passo, pessoal, que é o quê? Reveja gastos fixos desnecessários. O quinto passo é esse. Por que isso? Justamente, às vezes as pessoas, por exemplo, contratam mais de uma assinatura de streaming, como por exemplo Netflix, HBO, Amazon Prime, e às vezes a pessoa não está utilizando todos aqueles recursos que ela contratou. Então é importante que você reveja esses gastos se realmente você está conseguindo utilizar o que você contratou ou não. Se não estiver utilizando, já cancela a assinatura e volta num outro momento, né, numa outra situação financeira, inclusive, né, melhor, que aí você pode tá contratando aquele serviço que não vai te onerar tanto, mas desde que você use aquela assinatura, de fato, né? Então, rever esses gastos fixos desnecessários, dentre outros tantos que podem ocorrer. Você vai ter que ter um olhar crítico ali em cima dos seus gastos, né? E verificar o que é gasto fixo desnecessário ou não. Pessoal, o sexto passo se refere a ser disciplinado no que é relevante para você. O que quer dizer isso, né? Então, o que acontece? Aqui é um adendo, aqui as pessoas não têm o costume, por exemplo, de anotar os seus gastos, que é uma coisa que é importante para que você tenha noção de quanto você gasta no mês e quanto sobra no mês. Se está faltando dinheiro, correr atrás aí de uma renda extra ou rever os gastos que você tem ali no seu orçamento para reduzir eles e fazer com que a receita cubra toda a sua despesa e ainda sobe um pouquinho. Então, o que é ser disciplinado no que é importante? Essas pequenas coisas, pequenos detalhes que eu estou passando aqui para vocês. Seja disciplinado no que eu estou passando aqui para vocês, que é o mínimo para que você tenha condições de se organizar financeiramente de verdade, né? Aqui a gente não está falando em fictício, né? Algo fictício, né? Que você vai ver esse vídeo e não vai praticar. A ideia é que você pegue essas ideias aqui que eu tô passando, né? Pegue todas essas informações que eu tô passando e aplique na sua vida. E seja disciplinado naquilo que é importante para você, naquilo que é relevante para sua vida financeira. Como, por exemplo, eu sei que muitas vezes as pessoas não gostam, anotar os seus gastos com os gastos, né, diariamente ali, ou controle semanal, conforme eu sugeri para vocês, pelo menos o controle semanal fazer, porque é importante, e ter uma noção anual do que você gasta e mensal do que você gasta. Para quê? Para que você consiga se planejar para o futuro. Essa é a ideia. Então, pessoal, vamos para o sétimo passo, que é simplificar a sua vida financeira. Como isso? Né? O que eu quero dizer com simplificar a vida financeira? Ter menos contas bancárias abertas para reduzir custos com tarifas, ter menos cartões de crédito para já não cair em tentação de gastar a mais do que você deve, do que você tem condições de arcar, né? Dentre outros gastos, quitar ou renegociar as suas dívidas também, aqui é importante, simplifique a sua vida nesse sentido. De menos ser mais aqui, vamos usar o princípio ali do minimalismo, né? Menos ser mais, né? Nesse sentido de que você pode ter menos contas bancárias, por quê? Porque, na verdade, você talvez não precise de todas elas. Pense em quais você realmente precisa e quais realmente você usa e que trazem benefícios para você, né? Cartão de crédito da mesma maneira. Cartões de crédito sem anuidade, de uma instituição financeira responsável, cadastrada junto aos órgãos competentes, né? Então, todas essas questões são relevantes para a gente conseguir reduzir ali os custos que a gente tem e ter uma vida financeira mais simplificada, nesse sentido. E quitar e renegociar suas dívidas para que tudo fique mais simples para você, né? Quitar ou renegociar. Porque eu sei que é muito frustrante a pessoa ter dívidas e não tá conseguindo pagar. Eu sei como é isso. Então, por isso que eu recomendo, busque uma solução, né? Eu sou educadora financeira, pode me chamar também, eu posso te auxiliar, né, nessa parte de quitação de dívidas, né? Então, podem me chamar aqui nos comentários ou no e-mail que tem ali, ou pelo Instagram também podem me chamar, não tem problema nenhum. Que eu vou responder alguma dúvida pontual, enfim, ou mesmo oferecer o meu processo de mentoria para vocês, caso vocês tenham interesse. Então, pessoal, vamos para o último passo, né, que é fazer frente aos gastos do início do ano. Teve uma pequena falha técnica aqui, eu tô regravando o último passo, tá? Então, vamos ver se vai dar certo agora desta vez, tá?
Então, o que que acontece? Fazer frente aos gastos de início do ano. Tem alguns gastos, como por exemplo IPTU, IPVA, seguro do carro, dentre outros que você deve ter na sua vida pessoal, que são esporádicos, é uma vez ao ano somente que eles acontecem. Então, o que que ocorre, né? Você tem que fazer frente a esses gastos para que você consiga quitar suas dívidas e seguir o ano de 2024, 2025, 2026 e etc, etc, sem tantas dívidas. Essa é a ideia. Por isso eu comentei no início do vídeo a questão da importância do orçamento anual, porque aí você tem essa noção exata de que em tal mês vai ter o seguro do carro, em outro mês vai ter o IPTU, em outro mês vai ter o IPVA, no outro mês vai ter a manutenção de algum aparelho seu da casa, como por exemplo o aparelho de gás, a gás, né, que normalmente a gente faz uma manutenção anual. Então tem todos esses gastos que a gente tem que prever, né, e tem que contabilizar, digamos assim, nas nossas anotações, para que a gente não incorra em dívidas ao longo do ano, né? Então utilizar aí de preferência um pedacinho do 13º, de repente, para fazer frente a esses gastos. Eu faço muito isso, mas não todo o 13º, né? Eu faço uma provisão ali para esse pagamento no final do ano dessas despesas que são a mais, né? Então, para fazer frente a esses gastos de início do ano. Também deixei aqui para vocês no card, né, aqui na descrição do vídeo, um outro vídeo sobre violência patrimonial, para vocês darem uma olhadinha, verem depois desse vídeo aqui, que é um assunto de extrema relevância nos dias atuais, né, para a pessoa saber o que é violência patrimonial e como se prevenir em relação a ela. É um vídeo de extrema importância, né, a gente teve vários casos recentes aí sobre esse assunto, né, na mídia, saiu na mídia, né, então é importante a gente conhecer o que é e como se prevenir. Deixe o seu like se gostou do vídeo, se fez sentido para você, se vai te auxiliar, né? E considere se inscrever no canal também para já acessar os conteúdos das próximas semanas, para a gente continuar aqui engajando, né? E trazendo sempre conteúdo novo para vocês a respeito de finanças, né? De economia, de estilo de vida, minimalismo. Tudo isso a gente vai falar aqui cada vez mais no nosso canal. Um grande beijo. Tchau, tchau.